Sempre no primeiro segmento do nosso programa, o mercado agrícola em destaque, o mercado financeiro com Silmar César Miller. Para as últimas informações da agroeconomia. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Uma boa semana para todos nós. Boa semana para todos nós. E começamos aí com expectativa, quer dizer, que não contraria em nada aquilo que a gente já vem dizendo e observando, de inflação em alta, com taxa de juros, etc, não é, Silmar? A inflação, a expectativa aí dos analistas do Banco Central, né, consultados pelo Banco Central, 6,31%. Cada semana aumenta um pouquinho. E com isso aumenta também a expectativa de aumento da taxa de juros, que é o remédio normalmente utilizado no mundo inteiro para segurar a inflação. Então, certamente vamos ter juros aumentando na mesma proporção que o aumento da inflação. A boa notícia é a expectativa de crescimento do PIB, né? Está em 5,27%. É um índice bastante bom, comparado com outros países, por exemplo. O Brasil saindo pouco a pouco dos efeitos da pandemia, embora com o pé atrás ainda, porque a cada dia que passa aumenta as preocupações com a chamada variante Delta do coronavírus, que pode dar uma travada novamente na recuperação da economia, não só do Brasil, como também mundialmente. Está preocupando muito também essa variante Delta. Hoje, por exemplo, mercados caindo, mercados financeiros na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil não é diferente, e o petróleo também descambando aqui em função dessa preocupação com outra parada na economia. E o petróleo é um sinalizador disso aí, ou seja, diminui a circulação de pessoas, diminui, consequentemente, o consumo de combustíveis. Só para você ter uma ideia, o petróleo está caindo mais de 5% nesta manhã de segunda-feira. Isso não é isso é algo inédito, porque normalmente as oscilações são de 1%, 2%, estamos falando em dólar. 5,1%, que é a queda nesse momento, realmente impressiona bastante. São dois fatores, na verdade. Um é essa preocupação com essa reincidência da Covid, com essa variante nova, e a outra é uma retomada do aumento da produção pelos países que fazem parte da OPEP, decidiram aumentar gradualmente a produção que estava estagnada desde o início do ano, em função da queda no consumo. Então, se juntaram agora dois fatores. O pessoal está aumentando a produção, achando que a situação da pandemia está resolvida e não está. Ou seja, pode dar outra travada na recuperação. Silmar, e expectativa de previsão aí para a próxima safra de grãos? Pois é, sexta-feira a consultoria Safra de Mercado, normalmente é a primeira que divulga esse tipo de previsão, divulgou as primeiras intenções de plantio para a próxima safra brasileira de grãos. Dados positivos para a soja e para o milho apenas. Tendência de crescimento da área de soja de 2,3%. Eu até achei que poderia ser maior, mas o produtor está muito preocupado também com os custos de produção, vem subindo muito, Tavinho, especialmente fertilizantes. Então, apesar do ânimo positivo, os preços estão bons, são animadores, o pessoal está com o pé atrás ainda e o aumento 2,3% é bom, mas possivelmente poderia ter sido bem maior. Milho para a primeira safra de verão com crescimento pequeno também, 1,2%. Para outros grãos, está vindo a tendência de queda, até em função de custos maiores ou da concorrência da própria soja e do milho na mesma área, né? São mercados que normalmente têm um custo menor e preços mais tranquilos em termos de expectativa de mercado. Arroz deve cair 1,2%, a área de cultivo. Feijão da primeira safra, menos 0,3%. E uma surpresa aqui, pelo menos para mim, o algodão, com a tendência de nova queda de 5,5%. Já havia caído mais de 10% na última safra, que é a atual, que está sendo comercializada agora, uma tendência de nova queda. Por quê? Por causa exatamente do custo que é bem mais elevado do que a soja, por exemplo, e aí a soja leva vantagem. Mesmo com os preços bons para o algodão, a soja tem um custo menor e, consequentemente, uma comercialização mais fácil também. Então, a concorrência também faz com que aconteça esse tipo de retrocesso, como é o caso do algodão. Como é que abrem as nossas commodities agrícolas nesse início de semana de frio na região sul e região sudeste? Chegou de ontem para hoje e vai gelar mais ainda. Geadas nessa segunda-feira, preocupando novamente com novas perdas aqui, possivelmente na safrinha de milho, mas também parte da região produtora de cana-de-açúcar e de café. Preocupação nova aqui no mercado. Mas a preocupação no mercado internacional hoje é com a safra americana, também por questões climáticas. Está faltando chuva, já a segunda semana consecutiva que essa situação começa a se chamar a atenção no mercado e agravar a perspectiva das lavouras. Falta de chuva e temperatura muito quente na região, no meio oeste americano. Com isso, soja
abre a semana subindo 0,3% nesse momento, o milho sobe bem mais, 1,4%, trigo também 1,4%. O que está caindo agora, dando uma folga, subiu semana passada, mas dá uma descontada na segunda-feira, o algodão, menos 2,5%, e o café arábica, 2,2%, pelo menos por enquanto. E o açúcar também caindo 1 ponto percentual. Boi gordo com o mercado tranquilo, pelo menos estável nessa segunda-feira de manhã, tu sabe o que vai acontecer a partir da tarde, mas mercado estável em torno de R$ 316 arroba aqui no referencial aqui do estado de São Paulo, tá vendo? Ok, Silmar. Não sei se você viu, mas tem uma notícia bastante interessante hoje no UOL, que abriu em manchete, agora já está em segundo plano, mas abriu logo cedo. É uma coisa que todos nós estamos sempre pedindo e dizendo, que a máquina pública precisa ser enxugada, tanto em número de funcionários quanto em valores pagos. E aí está aqui. A máquina federal tem enxugamento inédito de servidores, diz a notícia do UOL. A máquina pública federal, clássica no Brasil, que inclui ministérios, fundações, agências reguladoras, além de órgãos como INSS, IBGE, IBAMA e também INCRA, entre outros, passa por um inédito enxugamento. A taxa de reposição de funcionários que aposentam é menor e também a partir da lei do teto de gastos do presidente Michel Temer, que era o vice da Dilma Rousseff, começou a se caminhar, a redução ainda é pequena, mas a gente sabe que o valor pago e a máquina pública inchou muito no segundo mandato do presidente Lula e depois com a presidente Dilma Rousseff. E agora começa a ter uma redução com a não substituição de funcionários aposentados, muito por conta de novos sistemas alternativos utilizando internet e outros recursos, né? Não é mais tão necessário tanta gente. Outro fator é esse do estabelecimento do teto de gastos do governo, isso foi estabelecido no governo do Michel Temer, e tem também o fator que a gente sabe que não precisa de tanto funcionário público. Existem aqueles que são essenciais, mas o cabide de emprego que empurra os cupinches dos amancebados é grande. Isso é bom, hein? Se continuar assim, a gente pode pensar até em um Brasil com uma administração diferente, Silmar. Realmente é uma boa notícia. Houve um inchaço muito grande, especialmente dos governos do PT, e, sobretudo em cargos em comissão. Esses cargos são temporários, não são concursados, né? E é isso que está desinchando agora nesse governo novo, já a partir do governo anterior, inclusive, pós-PT. Uma pena que só acontece no executivo, né, também. No legislativo a situação é bem diferente, no judiciário também, sem contar a questão dos super salários, né, que continuam aí tranquilos, apesar de toda essa questão do teto de salários, teto oficial, mas na prática não funciona. E sem contar a questão também dos estados e municípios. Tá? Então, é um ponto apenas, uma ilha aí no meio do oceano, que está tentando segurar os gatos, que é o Executivo Federal, né? Mas o resto continua solto, né? E é isso que precisa ter um freio, né, também. Precisa ter um freio. Eu acho que a lição que a gente tira disso é de que é possível, sim, enxugar a máquina pública. É apenas uma ilha num oceano, como você disse, uma pequena ilha num oceano muito grande, mas é um ponto positivo e dá para enxergar uma luz no fim do túnel. Muito longe, mas fica comprovado que a máquina pública não precisa ser tão inchada, nem de gente e nem de salários. Precisa pegar esse resto do oceano aí, né, que você citou, e que ainda continua usando e abusando do dinheiro público e dos de nós, contribuintes, né, que pagamos os impostos, né, Silmar? Sem dúvida nenhuma, também. Boa semana para você, Silmar. A gente conversa de novo amanhã, terça. Abraço. Boa tarde e uma boa semana para todos nós. Até lá.